Será que você tem essas opções marcadas no seu Power BI? É isso que a gente vai ver agora. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender algumas opções das configurações do Power BI que são muito importantes de conhecer, principalmente para proteção de dados, ou então quando você está desenvolvendo um projeto que precisa de mais rapidez, ou seja, você está trabalhando com muitos dados. Vamos direto aqui para o Power BI para a gente já colocar a mão na massa. Eu estou aqui com um relatório, um dashboard que eu fiz. Eu vou clicar em Arquivo e depois lá embaixo em Opções e Configurações. Selecionei, vou agora clicar novamente em Opções para irmos para a telinha que eu quero, que é essa daqui que vai abrir na minha tela, onde eu já tenho algumas configurações marcadas. E aqui você precisa saber de um detalhe muito importante. Nós temos dois tipos de opções. Primeiro, a global, que quando você clicar aqui, por exemplo, marcar em detectar tipo de dados e OK, ele vai aplicar para todo o Power BI e não somente para esse arquivo. E também temos uma outra opção aqui embaixo, que é arquivo atual. Isso significa que todas essas opções serão aplicadas somente para esse arquivo e você não vai reaproveitar essas opções em outros arquivos de Power BI porque elas não são globais, e sim pontuais. Tem algumas diferenças entre eles, inclusive algumas que não tem no global que vai ter no arquivo atual e que a gente vai ver aqui agora quais são aquelas 5 opções que eu recomendo que você deixe marcada ou desmarcada. E a primeira delas está nessa seção de carregamento de dados, que tem tanto em global quanto em arquivo atual. Primeiro vamos ver lá em global. Nessa primeira nós temos a detecção de tipo. O que é esse tipo? É o tipo do dado que está dentro de uma coluna. Se é uma data, um número, um texto, uma variável, binário e por aí vai. O grande problema de sempre deixar essa detecção de tipo é que você vai ficar mal acostumado com o Power BI automaticamente já identificando esse tipo para você. E isso vai gerar etapas desnecessárias de alterações de tipo lá no Power BI. O que eu tô falando é o seguinte. Vou selecionar aqui em cima em transformar dados, o Power Query será aberto e aquele tipo alterado nada mais é do que essa etapa de alteração do tipo da coluna, que está dizendo aqui exatamente o que essas colunas são correspondentes. E o que acontece é o seguinte, você importa essa base de dados e o Power Query automaticamente tenta alterar esse tipo e já coloca aquela transformação. O que você precisa entender é que cada uma dessas etapas de alterações são tabelas e elas gastam processamento na hora de tratar esses dados. E aí vamos supor que eu queira fazer várias alterações aqui, depois que eu importei essa base. Eu removo essa coluna, eu classifico ela, eu filtro a origem por outro tipo de origem. Então vou selecionar aqui nessa seta e filtrar somente essas, OK? E aí beleza, você tem várias etapas aqui na direita que foram aplicadas. O seu tipo de coluna alterado tá ali em cima que o Power BI fez automaticamente para você. Só que aí você vê algum tipo de alteração diferente que quer modificar essa visualização, tipo aqui em ID tá como 1, 2, 3. Eu quero colocar como texto, porque normalmente códigos são armazenados como texto. Só que aí que tá o problema, eu gerei mais uma etapa de forma desnecessária. São 2 estágios de tabela sendo armazenados aqui e além disso 2 transformações que poderiam ser feitas somente em uma, já que esse ID já foi transformado aqui no tipo de decoluna. Se eu vier na linguagem M, dá para ver que foi utilizada a função table.transform column types, que transforma os tipos dos dados nessa coluna do ID, que é a que nós estamos vendo, para que ela fosse primeiro uma int 64, que é um número inteiro. E aí eu fui lá e transformei de novo ela para um texto nessa última etapa. É por isso que eu não gosto dessas transformações automáticas do Power BI. Eu prefiro conscientemente ir lá e transformar no momento oportuno e não ficar com esses lixos gerados automaticamente. Então é por isso que nessas opções eu gosto de deixar nunca detectar o tipo de dados de uma coluna quando a fonte não está estruturada. Um Excel é uma fonte não estruturada, um CSV, um TXT também é. A segunda configuração que eu recomendo muito que você faça, e isso já me salvou horas de projetos, porque eu sou daquelas que não salva arquivos, também está aqui em global em salvar e recuperar. Por padrão, o Power BI salva automaticamente a cada 10 minutos. Você pode reduzir esse tempo, mas ele vai ficar salvando, interrompendo o seu trabalho, então não recomendo. Deixa 10 minutos mesmo, mas a configuração que me salvou completamente foi essa daqui. Manter a última versão de recuperação automática se eu fechar sem salvar. Clica, deixa mantido desse jeito. E sempre que você esquecer de salvar alguma coisa, clica em pasta de recuperação automática,
que ele vai te levar para essa pasta no Windows. Inclusive, o Agrofruits, que é esse arquivo que eu estou trabalhando, ele já foi recuperado ali. E se eu fiz alguma alteração aqui sem salvar e, sei lá, a energia caiu, ou então eu simplesmente fechei sem salvar, ele já vai estar aqui esperando por mim. Então, deixa isso marcado, essa é a minha opção favorita aqui no Power BI. A terceira opção tá aqui embaixo em configurações do relatório, inclusive no arquivo atual. Então, se você quiser que isso permaneça para outros relatórios, você vai ter que vir aqui de novo e marcar essas opções. E ela já tá aqui em cima, em filtros persistentes. Eu não sei se você já teve o problema de um usuário que tá lá no Power BI Serviço, tentando analisar os dados, só que não aparece aquilo que ele quer analisar. Isso porque os filtros estão persistentes. Aquilo que eu coloquei aqui nesse relatório, ou que um usuário salvou especificamente, para esse relatório pode ser aplicado para outras pessoas também. E nós não queremos que isso aconteça porque gera muito tipo de reclamação e de pessoas que não estão acostumadas com o Power BI, com esses filtros persistentes, influenciando nos dados que estão sendo mostrados no relatório. Então, eu deixo por padrão não permitir que o usuário final salve filtros no relatório do arquivo do Power BI. O que eu tô falando é o seguinte, a gente está aqui no relatório no Power BI Serviço, nesse site, e aí tem alguma coisa estranha nesse relatório que não tá mostrando todos os países ali embaixo, e nem todos os dados. A receita tá diferente, tá bem menor do que o padrão que eu tava acostumada. Isso porque tem um filtro aplicado e os usuários, eles não entendem que essa setinha daqui é aquela que será responsável por remover todos os filtros aplicados. Então, se eu vier em país, tá vendo que não tem todos marcados. Na data também não. Mas aí, assim que eu clicar nessa setinha de alterações feitas no filtro, eu vou redefinir e pronto, consigo ver toda a receita desse relatório e todos os dados e países ali embaixo também. Por isso que eu prefiro não deixar que os usuários deixem esses filtros permanentes nos relatórios. Se quiser filtrar, filtra de novo, vai lá, analisa. E aí, dessa forma, não corremos o risco de alguém estar analisando algo que está faltando informações por causa de uma distração. A gente tem que lembrar que o usuário final não é um especialista em Power BI. Ele não tem que se especializar nisso, tem que ser fácil para ele usar. Então, é melhor a gente evitar esse tipo de problema. Agora, voltando lá para o Power BI, a outra opção que eu sempre gosto de deixar marcada é essa de alterar a interação do visual padrão de realce cruzado para filtragem cruzada. Eu vou deixar ela desmarcada para você ver o que vai acontecer. Cliquei em OK e quando eu seleciono um gráfico, tá vendo que ele realça os gráficos que estão ali na esquerda? É só um realce. Se eu clicar agora em Fazenda Luz, olha como que fica essa rosca. Muito ruim, eu não quero essas informações desse jeito. Eu quero um filtro que mostre somente as informações do Quinta dos Pinhais, que é essa fazenda, com a rosca inteira ali do lado, sem distrações de outras informações. Isso é somente o realce. Eu quero que, de fato, ele filtre. E se eu fosse fazer isso pontualmente, eu poderia clicar nesse visual, ir aqui em cima em Formato, e depois editar as interações do visual e dizer que eu quero que ele faça um filtro, clicando aqui em cima nesse ícone de filtro. Aí sim, quando eu clicar em cima das fazendas, ali do lado vai mostrar não somente um realce, mas de fato vai filtrar essa rosca. Mas imagina um relatório de várias páginas aqui embaixo e você tem que fazer isso para cada um deles, porque nesse método você vai ter que fazer isso de editar as interações, ir aqui em cima e modificar. Não vamos fazer isso, vamos fazer de uma forma automática. E é por isso que aqui em opções e configurações, eu sempre gosto de deixar a configuração do relatório para alterar essa interação padrão e sempre ficar filtrando. Deixa marcado se você também prefere esse tipo de comportamento, assim como eu. E essa foi a quarta opção. Vamos para a quinta e última, que também está nessa página, que é a exportação dos dados. Muita gente não sabe que é possível impedir que usuários vão lá no Power BI Serviço e exportem os dados dos visuais. Basta selecionar essa opção de não permitir que os usuários finais exportem dados no Power BI Serviço. O que eu tô falando? Se eu vier nesse gráfico de área, nos 3 pontinhos aqui em cima do visual, clicar sobre ele, eu posso pedir para o Power BI exportar esses dados. E aí o usuário vai ter acesso a isso. Mas, se eu for lá no Power BI, Desktop e impedir que os usuários finais exportem esses dados. Dessa forma, esses dados agora estão protegidos de usuários que querem criar bancos de dados adicionais com esses dados, guardá-los sem necessidade, o que pode ser indesejado para a segurança dessas informações e por aí vai. Portanto, eu aconselho que você deixe essa última opção marcada dessa forma. E nós chegamos ao fim e essas são as minhas 5 opções favoritas dentro do Power BI
que eu sempre olho antes de fazer um projeto. Me fala aqui embaixo se você tinha esse cuidado de alterar algumas configurações do Power BI para que ele se comporte exatamente como você precisa em seus projetos. E se não, se você vai começar a ter esse cuidado agora que você sabe. Vai, comenta que eu quero conversar com você. E se você já me acompanha há mais tempo, já sabe, você tem que deixar o like aqui embaixo, certificar que você está inscrito no canal e com o sininho ativado para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo como esse daqui ou melhores. E também você vai fazer mais uma coisa, pega o link desse vídeo, coloca lá no grupo do trabalho para todo mundo que mexe com Power BI aprender sobre isso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!